Que o seu dia seja abençoado e cheio de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única palavra retirada do livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. É uma palavra que, segundo ele, está no coração da fé cristã, mas que, se a gente fizesse uma pesquisa assim na porta de uma igreja, a maioria das pessoas talvez não soubesse explicar. A palavra é propiciação. Nossa missão aqui é desvendar porque esse conceito é tão crucial para resolver um paradoxo, né? Como um Deus que é perfeitamente justo pode perdoar pessoas culpadas sem com isso comprometer a sua própria justiça. Pois é, esse é o dilema fundamental. A justiça, por definição, exige punição para uma ofensa, certo? Se um juiz aqui na Terra simplesmente perdoasse todo criminoso, a gente não o chamaria de misericordioso, mas de corrupto. Então, como é que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o ímpio? O autor argumenta que a resposta completa, sim, a mecânica divina por trás do perdão, está toda contida nessa palavra. A cruz não foi só um ato de amor para nos salvar, foi também um ato de justiça para defender o próprio caráter de Deus. Certo. Então vamos começar por essa afirmação bem ousada do autor. Ele diz que muitos cristãos são, na verdade, ignorantes a respeito do Evangelho. É uma palavra bem forte. Ele não fala que são pessoas de coração duro, mas que simplesmente não conhecem os fundamentos, sabe? E ele usa a palavra propiciação como o grande teste. O que exatamente, segundo o texto, ela significa? Simplificando, propiciação é um sacrifício que satisfaz a justiça e apazigua a ira. No contexto bíblico, é o sacrifício de Cristo que absorve a ira justa de Deus contra o pecado, satisfazendo assim todas as demandas da sua lei. É o que torna, digamos, legalmente possível para Deus perdoar pecadores. Sem a propiciação, o perdão seria uma injustiça. Seria como se Deus varresse o pecado para debaixo do tapete. Com ela, a dívida é paga. Completamente. O sacrifício foi feito no lugar da parte culpada. E esse sacrifício foi Cristo. E o autor não descreve isso como algo feito escondido, né? Ele usa uma imagem muito, muito poderosa, citando Martin Lloyd Jones, que diz que Deus emplacou o seu filho. Essa ideia de emplacar algo é forte. Me soa como colocar no outdoor gigante. Exatamente. A imagem é essa, a de uma declaração pública, universal. A cruz não foi um evento num canto escuro da história, não. Ocorreu, como o texto ressalta, no centro do mundo conhecido, durante a festa religiosa mais importante para o povo judeu. Era um outdoor divino, sabe? Declarando para toda a criação. Anjos, demônios, humanidade, algumas verdades. A gravidade do pecado, a santidade de Deus e o custo, assim, inimaginável da redenção. Não teve nada de secreto ali. Nossa, essa ideia da cruz como um espetáculo cósmico, uma declaração pública, muda a perspectiva. Tira o foco só do nosso benefício pessoal e coloca no caráter de Deus. Mas vamos ao sacrifício. O autor insiste que ele precisava ter uma natureza dupla. Tinha que ser homem, mas, ao mesmo tempo, tinha que ser Deus. Vamos desempacotar isso? Por que um homem? Tinha que ser um homem porque a justiça demandava uma correspondência. Foi a humanidade, lá na figura de Adão, que pecou e trouxe a morte. Portanto, era necessário que um homem, um descendente de Adão, vivesse uma vida perfeita e morresse em nosso lugar, em substituição à humanidade culpada. Um anjo ou qualquer outra criatura não poderia representar a gente, entende? A dívida era humana, o pagamento precisava ter natureza humana. Ok, isso estabelece a necessidade da humanidade de Cristo. Mas é na necessidade da divindade que a coisa fica, para mim, ainda mais profunda. O autor lista algumas razões. Qual é a primeira e mais fundamental delas? A primeira é que a salvação pertence exclusivamente a Deus. O autor é muito categórico nisso, citando a oração de Jonas, de dentro do grande peixe. Ao Senhor pertence a salvação. Pensa bem, se uma criatura, mesmo a mais perfeita que a gente possa imaginar, tipo um arcanjo, tivesse nos salvado, então a glória da salvação seria dessa criatura. E a Bíblia inteira diz que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Cristo não era uma criatura sendo usada por Deus. Ele era o próprio Deus Criador agindo para salvar. A fonte da salvação tinha que ser Deus. Entendi. A glória é intransferível. Isso faz todo sentido teologicamente. Mas alguém poderia perguntar, por que Deus não poderia simplesmente escolher dar a glória a um anjo? Como o autor defende essa ideia? O argumento do texto é que não é uma escolha arbitrária de Deus, mas algo que fere a própria natureza da realidade. A salvação é o maior de todos os atos de Deus. Atribuir o ato supremo do Criador a uma criatura seria uma desordem cósmica, uma mentira. Por isso o Salvador não podia ser nada menos que Deus. E isso nos leva direto para a segunda razão, que é sobre a natureza da vida que foi oferecida. Que é o fato de que o sacrifício precisava entregar a própria vida, não uma vida emprestada. Essa analogia que ele usa é muito boa. Sim, a da vida emprestada. Nenhuma criatura, homem ou anjo, tem vida em si mesma. Nossa vida é um dom, é sustentada por Deus a cada segundo. Oferecer essa vida seria como pagar uma dívida usando o dinheiro que o próprio credor nos emprestou. Não quita nada, né? Cristo, por outro lado, sendo Deus, é a fonte da vida. Ele mesmo disse, ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Ele tinha autoridade para entregar e para pegar de volta. Ele não estava oferecendo algo que recebeu. Ele estava oferecendo a si mesmo. Isso dá ao sacrifício um valor que nenhuma criatura poderia dar. Isso é muito poderoso. A fonte da salvação e a fonte da vida tinham que ser a mesma pessoa. Mas o autor leva isso a um nível ainda mais intenso quando fala da ira de Deus. Confesso que essa é uma imagem que muita gente tem dificuldade. Como uma criatura finita poderia sequer encarar a ira infinita de Deus? E essa é exatamente a terceira razão. Nenhuma criatura conseguiria. O autor usa uma linguagem quase apocalíptica, citando as Escrituras. Montanhas derretem como cera, nações são como um pingo num balde. Se a ira de Deus contra o pecado de uma só nação é tão avassaladora, imagina a ira acumulada contra todos os pecados de todas as pessoas, de toda a história. Nenhuma criatura aguentaria esse peso por um instante, muito menos exauri-lo e depois ressuscitar. Seria aniquilada. Só Deus poderia suportar a ira de Deus e sair vitorioso. É uma ideia que quebra a mente. E isso se conecta direto com a quarta razão, que é o valor do sacrifício, certo? Porque para suportar algo de peso infinito, o sacrifício tem que ter um valor infinito. O autor ilustra isso com aquela história do estudante, né? Exatamente. A história é sobre um estudante que, de forma bem lógica, pergunta como o sofrimento de um homem, por algumas horas, poderia pagar por uma eternidade de punição para milhões. A conta não fecha. E a resposta do autor, que é o centro da quarta razão, é que o valor do sacrifício não se mede pela duração, mas pela dignidade de quem sofre. Ele diz, aquele único homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos. Como pecamos contra um Deus que é infinitamente santo, a nossa dívida é infinita. Só um sacrifício de valor infinito poderia pagá-la. E o valor da vida do Filho de Deus, bom, é infinito. Então, a grande sacada aqui não é só que Jesus era qualificado, mas que só ele era. Cada um desses 4 pontos constrói um caso de exclusividade absoluta. Não tinha plano B, C ou D. É uma ideia muito poderosa que ele está construindo. E o que tudo isso significa para a nossa compreensão do que realmente aconteceu na cruz. Porque o autor critica duramente uma ideia muito comum, a de que fomos salvos pelo sofrimento físico que os romanos infligiram em Jesus. Ele chega a chamar essa ideia de heresia. Chamar de heresia é uma bomba, né? Porque muita gente se conecta com a fé justamente por essa imagem dos pregos da coroa de espinhos. O que o autor está fazendo ao desafiar isso tão diretamente é recentralizar o evangelho. O ponto dele é que se a nossa salvação dependesse do que os homens fizeram a Cristo, então os soldados romanos seriam nossos corredentores. A verdade central, segundo ele, é que não fomos salvos pelo que os homens fizeram a Cristo, mas pelo que Deus fez a Cristo na cruz. E ele usa o profeta Isaías para sustentar isso de uma forma bem chocante. De forma brutal, até. Isaías 53 diz, ao Senhor agradou moê-lo.
É uma linguagem que faz a gente recuar. Agradou a Deus esmagar o seu próprio filho. E quando Cristo clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O autor argumenta que não é uma figura de linguagem. Não é Deus Pai virando o rosto porque não aguentava ver a violência, sabe? Segundo o texto, foi um abandono real, espiritual, profundo. Porque naquele momento Cristo se fez pecado por nós. O texto contrasta o Salmo 22, onde se diz que Deus é santo, mas Cristo, ao citar esse salmo, se torna verme no nosso lugar, carregando a nossa sujeira. E a santidade de Deus não pode coexistir com o pecado. Isso muda completamente a cena no Getsêmani. Quando Jesus pede para que o cálice seja passado, não era medo da dor física. O autor é muito enfático nisso. Ele acha um absurdo pensar que o capitão da nossa salvação teria medo da cruz física. Quando milhões de mártires foram para o martírio cantando hinos, o capitão seria mais medroso que os soldados? A pergunta é retórica e é poderosa. O medo não era dos homens, o medo era do cálice. E o que tinha no cálice? O autor nos conta aquela história impressionante da menina de 8 anos. Sim, a história numa escola e a professora pergunta para a classe o que tinha no cálice que Jesus temia. As crianças dão as respostas que a gente espera, os pregos, a lança, os espinhos. Então uma menina de 8 anos levanta a mão e diz: a ira de Deus estava no cálice. Uau! De uma criança de 8 anos. Isso é impressionante. Desarma qualquer argumento complexo. Mostra que a verdade central é, de certa forma, simples, mesmo sendo tão profunda. Cristo estava prestes a beber, até a última gota, o cálice da justa ira de Deus contra o pecado. Um cálice que era nosso por direito. Exatamente. E para aprofundar essa ideia de substituição, o autor recorre a figuras do Antigo Testamento. Ele menciona o bode expiatório, que no dia da expiação recebia os pecados de Israel e era levado para o deserto para morrer, sozinho, abandonado. E o autor de Hebreus na Bíblia faz essa conexão, dizendo que Jesus sofreu fora dos portões da cidade, como aquele bode. E a história de Abraão e Isaac? Ele a chama de o intervalo. Gosto dessa expressão. É uma expressão perfeita. No Monte Moriá, no último segundo, Deus intervém e provê um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Foi um substituto. Abraão não precisou sacrificar seu filho. Mas, séculos depois, no mesmo lugar, no Calvário, o texto nos força a encarar uma verdade terrível. Não houve intervalo. Deus Pai não poupou seu próprio filho. Não houve substituto para ele. Ele era o substituto final. Então a cruz não é para ser um acessório bonito no pescoço. De acordo com essa leitura, ela deve ser um lembrete de algo terrível, horrendo. É um contraste gritante com a forma como a cultura às vezes a trata, né? Precisamente. Para o autor, romantizar a cruz é esvaziá-la de seu poder. Ela é o lugar onde a santidade perfeita de Deus e a perversidade absoluta do pecado colidiram, violentamente. É o instrumento da justiça divina. Para que o amor de Deus pudesse ser estendido a nós de forma justa, a sua justiça precisava ser plenamente satisfeita primeiro, e o custo foi o esmagamento do Filho. Diante de tudo isso, qual é a aplicação prática? Por que entender propiciação de forma tão profunda é vital para a vida de uma pessoa hoje? Não é só um exercício intelectual. De forma alguma. O autor conecta tudo isso diretamente à nossa motivação para a vida cristã. Ele vai lá para Romanos capítulo 12, onde Paulo faz aquele apelo famoso: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A pergunta-chave é: que misericórdias são essas? E a resposta está nos 11 capítulos anteriores de Romanos, que são uma exposição detalhada de tudo que a gente acabou de discutir. Ou seja, entender a propiciação não é o fim da jornada, é o começo, é o combustível, né? Sem entender o tamanho da dívida que foi paga, a gratidão e a motivação ficam superficiais. Exato. Um entendimento raso da cruz gera um cristianismo raso. Se Jesus é só um bom exemplo, a resposta lógica é admiração, talvez imitação. Mas se ele bebeu o cálice da ira divina que era nosso, se ele foi abandonado no nosso lugar,
Se o Criador foi moído para nos perdoar, a única resposta apropriada é a rendição total. É entregar a vida inteira, não por medo, mas por um constrangimento de amor, de gratidão. Quanto mais fundo se entende o que aconteceu na cruz, mais radicalmente se vive para aquele que morreu e ressuscitou. O que fica claro nesta análise do texto de Paul Washer é que propiciação é muito mais que um termo técnico. É o mecanismo da graça. É o ponto exato onde a justiça perfeita de Deus e o seu amor perfeito se encontram sem que nenhum dos dois seja diminuído. É uma verdade que, como o autor argumenta, deveria nos quebrar em adoração. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O autor insiste que o entendimento superficial da cruz resulta numa vida cristã superficial. E isso levanta uma questão importante, sabe? Que outros conceitos centrais da nossa fé a gente pode estar tratando de forma superficial? Palavras como graça, arrependimento, santidade. E como um mergulho mais profundo no significado real delas poderia remodelar não apenas as nossas crenças, mas as nossas ações e motivações de cada dia. Uma excelente questão para se pensar. Continuaremos a explorar as ideias impactantes do livro O Verdadeiro Evangelho em nosso próximo encontro. Não perca! Deus abençoe todos os ouvintes.